23. Quem achou, diga amém. João 12, 23 diz assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Aleluia! Se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele não dá fruto. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Do que Jesus estava falando? Ele estava falando da morte dele. Que ele deveria morrer como uma semente que cai na terra. E quando essa semente cai na terra e ela quebra a casca, ou seja, ela morre, na verdade ela está nascendo de novo. E ela vai começar a criar uma outra coisa e dar muito fruto. Então, Deus quer que nós também sejamos pessoas frutíferas. Só que nós precisamos entender bem qual é o fruto que o Senhor quer que nós demos. João 15, 16, abra sua Bíblia. João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, quem são as pessoas que vão orar e o Pai vai responder? As pessoas que derem fruto. Porque se você der fruto, se você pegar o contexto, o Senhor está dizendo, o Pai vai te limpar cada vez mais, para que você dê mais fruto ainda. Mas aquele que não der fruto será cortado. Então o que Jesus está dizendo em João 15, que eu e você precisamos ser pessoas que dão fruto. Que Ele nos escolheu, não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus quem escolheu você para que você dê fruto. Ele nos escolheu e nós precisamos responder a essa expectativa. Agora, desde já você precisa entender que existem muitos tipos de frutos. Falando de fruta mesmo. Fala aí uma fruta que você gosta. Manga, pêssego, morango, uva, mamão. Eu ouvi pamonha aí? Oxente! Caqui. Essa fruta eu não conheço não, irmã. Atemoia. Essa é do norte, não é não? Fala a verdade. Lítia, abacaxi, laranja, mexerica. Quem gosta de pocã, mexerica? Aquela bem gostosa que você abre assim, ela já abre, você tira a casca, ela já abre sozinha, né? Docinha, gostosa. Irmãos, tem muito tipo de fruta. São frutos que nasceram de uma semente, que se transformaram num pé, uma árvore, e deu aquele fruto. Na vida também nós podemos dar inúmeros frutos. Quantos concordam? Você pode dar muito fruto e que não é exatamente o fruto que o Senhor está falando. Por exemplo, se você for uma pessoa no seu trabalho, que você trabalha direitinho, como um bom funcionário, cumprindo e fazendo tudo com excelência, você vai ter fruto no seu trabalho. Se você é uma pessoa estudiosa e você fizer tudo direitinho lá na sua faculdade, e você estudar bem, se preparar para todos os testes, absorver conhecimento, e você for prudente, você vai dar fruto na sua faculdade. E o fruto vai ser bom. Vai ser o quê? Você vai passar de ano e vai se tornar um profissional qualificado, né? Lá no seu trabalho você vai ser promovido, você vai receber o seu salário, você vai ter reconhecimento de quem te acompanha, então vai dar fruto. Na sua família, você também pode dar muito fruto na sua família. Se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, e você aprende cada vez mais a ser uma pessoa melhor para o seu parceiro, a sua parceira, cuidando bem dele, cuidando dela, cuidando dos seus filhos, então o seu casamento, a sua família vai dar fruto. Amém, queridos? Então tudo que a gente faz vai dar fruto. Só que isso daí não é exatamente o fruto que Jesus está falando, porque o nome disso é resultado. Até no ministério, por exemplo.
Se você trabalhar direitinho lá na sua Fire, junto com o evangelista, as pessoas que vocês evangelizarem, vocês cuidarem delas, vocês orarem por elas, vocês instruírem elas, falar, ó irmão, crente que é crente anda assim, anda dessa forma, vamos assim, vamos assado, vamos fazer assim, você também vai ter fruto. A sua Fire vai crescer, vai vir muitas pessoas, daqui a pouco já não cabe mais ali, aí tem que multiplicar para outros lugares, aí vai crescer o reino de Deus, vai ser um monte de pessoa salva, vai ser bênção. Mas ainda não é esse o fruto que Deus quer de nós. Sabe por quê, queridos? A gente pensa muitas vezes que esse fruto aqui é ganhar almas, por exemplo. Mas não é necessariamente ganhar almas. Ganhar almas é uma coisa que o Senhor quer de nós, mas não é o fruto exatamente que o Senhor espera de nós. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode ganhar uma alma. Você acredita nisso? Qualquer pessoa pode ganhar uma alma. Até o ímpio pode ganhar uma alma para Jesus. Sabe aquela pessoa que está lá trabalhando com um amigo lá no emprego, aí vê que o cara chega esbagaçado de tanto que ele está bebendo, caiu, quebrou a cabeça. Daqui a pouco, no outro dia, o parceiro dele de trabalho olha para ele e vê que ele está lá todo mal, e ele fala, minha mulher foi embora de casa. Aí daqui a pouco até o próprio cara que é ímpio fala assim, amigo, você precisa ir para a igreja? Não é assim? Vai para a igreja porque o seu negócio aí está ruim. Aí o que a pessoa faz? Vem para a igreja. O ímpio ganhou um ímpio. Olha que interessante. Tem inúmeros casos que pode acontecer coisas assim. Eu já ouvi casos que o diabo ganhou uma pessoa para Jesus. Olha que impressionante. Já pensou o diabo ganhar uma pessoa para Jesus? Isso aí, irmãos, eu ouvi, é sério mesmo. O cara foi fazer um trabalho lá no terreiro, e aí o caboclo lá pediu os documentos dele, as coisas lá para ele fazer as coisas, e na hora que ele foi fazer, o bicho ruim falou assim para ele, não quero esse aí não. Esse daí eu não quero não, pode mandar ele de volta lá para a igreja. Aí o pai de santo falou para a pessoa, falou, ó, o espírito aqui maligno falou que não quer nada com você não, falou para você voltar lá para a igreja. Falou, olha que interessante, o demônio evangelizando. Então até o diabo pode muitas vezes, irmãos, se você pegar o texto da Bíblia, até quando Paulo e Silas estavam numa cidade, uma mulher adivinha, andava atrás deles profetizando, dizendo, esses homens são homens de Deus, eles são ungidos do Senhor, e todo mundo, e é verdade, só que era um demônio na mulher. Depois você conhece a história que eles expulsaram o demônio da mulher, ela não conseguiu mais profetizar, que era um demônio. Mas enfim, até o diabo pode evangelizar. Mas o que Deus quer de nós é muito mais que isso. Eu não estou dizendo que você não deve evangelizar, porque o Senhor também espera isso. Mas o Senhor quer que você dê fruto. Pastor, mas então o que é o fruto? As pessoas, querido, elas confundem o fruto resultado com o fruto de Deus. Qual é o fruto de Deus? O fruto de Deus é Cristo em nós. O próprio Jesus disse, eu preciso morrer, e morrendo, vou gerar muitos filhos para Deus. E como que é o fruto da semente que é Jesus? Filhos igual a Jesus. É simples assim. Não é o que você faz, é quem você se torna. Este é o fruto que Deus espera que você tenha. Eu e você precisamos ser como Jesus é. Você precisa ser da mesma espécie, com o mesmo caráter, com a mesma integridade, com o mesmo coração. Porque, irmãos, nós vemos hoje um monte de igreja lotada de gente vazia. Nós vemos hoje um monte de gente que estão falando, olha, tem um monte de pastor impostor aí, pregando à torta e direita, e as pessoas aplaudindo a ele. E ele não tem fruto, por quê? Porque ele não se parece com Jesus. Tem muito líder de célula, que a gente pensa, nossa, a célula de fulano ali, está lotada. Irmãos, número não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Pensa bem, já teve casos do líder de uma célula
estar dormindo com as irmãzinhas da célula, tendo relação sexual. Aí eu pergunto, está dando fruto? Não, porque não tem nada a ver com o reino de Deus. Exatamente o contrário. E aquele lugar tem um monte de gente às vezes. Está assim, ó. E aí você pensa, está dando fruto, está crescendo. Irmãos, tudo que é de Deus cresce, mas nem tudo que cresce é de Deus. Pensa nisso. Não é porque está crescendo uma coisa que aquilo ali tem o evangelho, está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o fruto que Deus espera é de Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Então qual é a expectativa do fruto que Deus quer de nós? Que você se pareça cada vez mais com Jesus. Aí você vai saber que você está no caminho certo. Amém? Então isso é fruto, isso não é resultado. Porque ninguém pode fazer isso, só Deus. Só o Espírito Santo pode pegar um pecador e transformar ele em um filho de Deus, uma filha de Deus, à imagem de Cristo. Só Ele pode transformar a gente. Então, Ele disse, não foste vocês que me escolhestes, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês deem fruto. Amém? Jesus quer que as pessoas ao olhar para você vejam Ele. Jesus tem como expectativa de que você reflita Ele, espelhe Ele, que as pessoas ao se aproximarem de você, eles não vejam mais um ser humano como qualquer outro, eles querem ver Jesus em você. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal se tornar sem sabor, ou seja, perder a sua essência, ele não serve mais para nada a não ser pisado pelos homens. A Bíblia diz que Jesus, ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas depois ele olhou para nós e disse, vocês são a luz do mundo. Ou seja, ele quer que a essência dele esteja em nós. Ele quer que nós venhamos refletir a luz que vem dele, no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso comportamento. Deus quer que eu e você possamos dar fruto. O Espírito Santo quer que você dê fruto. Ele quer que você frutifique em todas as coisas. Ele quer que você dê fruto no seu casamento, sim, mas não é sendo uma pessoa melhor, é sendo como Cristo dentro do seu casamento. É sendo como Cristo no seu trabalho, é sendo como Cristo no meio da sua faculdade, dos seus vizinhos, dos seus familiares, onde quer que você estiver, você seja uma pessoa diferente. Deus espera isso de nós. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8. Você que está com a sua Bíblia aí aberta, Romanos 8, 28. Quem achou Romanos 8, 28? O texto diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus nos destinou, Ele nos predestinou a sermos parecidos com Cristo. Ele quer que nós sejamos a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, meu irmão, de nada adianta você estar na igreja, de nada adianta você fazer nada, trabalhar na igreja, cantar no louvor, trabalhar nos servos, frequentar a Fire, vir no culto domingo, dar o dízimo. De nada adianta você fazer qualquer coisa se não for através dessa transformação interior. Nós precisamos nos parecer com Cristo, precisamos ser mudados, precisamos sofrer uma metanoia, precisamos mudar a nossa mentalidade. Ai, pastor, então
Então não é importante eu ganhar almas para Jesus? Se você for parecido com Jesus, é importante. Se você não for parecido com Jesus, de nada adianta. Sabe por quê? Porque até as motivações do seu coração vai ser diferente. Tem gente que ganha alma só para se aparecer. Fruto de uma alma que não foi transformada ainda. Tem gente que se envolve nas coisas da igreja só para querer ser visto, aplaudido. A pessoa quer participar do louvor por quê? Porque ela quer que as pessoas digam: nossa, como você canta bem. Nossa, como você é legal. Nossa, como você flui. Ai, como você é diferente. E isso é fruto de uma alma caída e não de uma alma transformada. Porque isso para Deus não quer dizer nada. Então aquela pessoa já recebeu o seu galardão, a Bíblia diz. Mas se eu quero receber o galardão que vem de Deus, eu preciso diminuir para que o Senhor cresça na minha vida, para que Ele seja visto. Toda a honra e toda a glória é a Ele. Só que alguém pode dizer: tá vendo, eu concordo com o pastor, é por isso que eu não me envolvo com nada. Está errado também, porque é fruto de uma alma caída, independente, individualista, que não teme a Deus. A pessoa é arrogante, ela é egoísta. Nós precisamos checar a nossa motivação. Por que que eu não me envolvo com as coisas de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus? Muitas vezes dentro de nós nos achamos melhores do que aqueles que estão fazendo. A gente se acha superior e é por isso que nós criticamos. Outro dia um irmão saiu aqui da igreja e eu estava orando aqui por ele. Eu estava chorando aqui pela vida dele. Deus sabe que eu não minto. Eu falei: Deus, me dá uma palavra para falar para ele. Fala comigo. Esse irmão é precioso, ele é importante. Mas eu não sei o que está acontecendo com ele, mas ele não está entendendo. Me usa, me usa. Aí o Senhor falou assim para mim: desiste dele. Sabe por quê? O Senhor me falou. Ele ouve a sua palavra. E tudo que você ministra, para ele é como uma canção de ninar. Ele ouve só para ficar aliviado. Mas no final das contas, ele não pratica nada do que você ensina. Só que o Senhor disse: deixa ele passar por tudo que ele vai passar. Porque lá na frente, ele vai lembrar e ele vai saber que tinha um profeta na vida dele antes. Porque você é um profeta nas minhas mãos. E aí eu chorei aqui pela vida dele. Porque eu fiquei com temor. E é isso que acontece, você tem que olhar as suas motivações. Porque se você não se envolve, é porque você se acha melhor. Pode ser porque você se acha melhor. E se você se acha melhor, o indício disso vai ser que você critica. Porque ninguém critica algo que é melhor que ele. Ele só critica algo que ele acha que é pior que ele. Aí vai falar mal. Nossa, porque o pastor é isso. Nossa, porque na Comag é aquilo. Nossa, porque a igreja é assim. Nossa, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Esse não é o Espírito de Cristo. Então, mesmo que você estivesse fazendo a obra, Deus não aceitaria as obras da sua mão. Então Ele não aceita você envolvido e Ele não aceita você distante. O que Deus aceita é Cristo em vós. Ele quer ver o caráter de Cristo em nós. Ele quer ver, olha o Espírito de Cristo. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo. Se eu quero parecer com Jesus, eu tenho que ser servo. Eu tenho que servir. Eu tenho que olhar, e não é servir no que eu gosto, porque se eu só sirvo naquilo que eu gosto, então eu não sirvo. Eu estou servindo o meu coração. Eu estou servindo os meus apetites ainda, os meus desejos. Sabe por quê? Porque quando Paulo foi orar e ficou sabendo que ele iria ser morto se ele voltasse para Roma, ele seria preso e morto, ele foi entender em Deus se essa era a vontade de Deus. E quando ele descobriu que era a vontade de Deus, Paulo falou: eis que eu estou pronto agora mesmo a morrer pelo Senhor. Se eu tiver que voltar para lá, ser preso e depois morto, essa é a vontade de Deus, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Esse é o espírito do servo. Esse é o espírito de Cristo que Deus quer ver em nós. Então Deus quer que você dê fruto. Você precisa dar frutos. Jovens, vocês precisam dar frutos.
Casais, vocês precisam dar frutos. Qual é a mensagem que vocês estão passando para os filhos de vocês? Quando vocês não se envolvem com o caráter de Cristo, quando vocês se comportam de uma maneira que não é aquela que o Senhor espera, qual é o recado que nós estamos dando para os nossos filhos? Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós seguimos Jesus e que nós somos tementes a Ele. E o sinal disso é que o fruto em nós é Cristo. As pessoas veem Jesus em nós, na nossa fala, no nosso comportamento, no nosso temperamento, no nosso amor, no nosso serviço. Quem está ouvindo, diga um glória a Deus aí. Então, para que os frutos sejam glorificados por Deus, eles têm que ser resultado da semente. E a semente que foi semeada na terra é Jesus. Eu sou fruto dessa semente. Essa semente é que está me forjando. É nele que eu sou forjado todos os dias. É por causa dele, é por meio dele, é para a glória dele, é através do poder dele. É por isso que eu sou e continuo de pé. Não é a minha capacidade, não é a minha estética, não é o meu desempenho, não é o que eu faço, é quem eu sou nele. É o caráter dele em você que define tudo. E isso não pode ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, vai levar a sua vida inteira. Mas você precisa crescer. Deus vai usar cenários, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, minha irmã, para tratar a gente. Sabia disso? Ele vai usar. Tem hora que as coisas não vão acontecer do jeito que você espera, mas isso aí é para ver se o monstro que está dentro de você vem para fora, ou se ele já morreu. Porque quando você é um docinho, só quando você concorda, você ainda é um monstro, só que está enjaulado. Quando as coisas não acontecem do seu jeito e você continua humilde, manso e quebrantado, então é porque Cristo está vindo para fora. Você começou a frutificar. Deus quer que você frutifique Cristo. Deus, olha para o irmão do seu lado e fala assim: Deus quer que você frutifique Cristo. Amém. Gálatas capítulo 5. Lá em Gálatas 5, 22, a palavra de Deus diz assim, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto que o Espírito Santo está despertando pessoas aqui nessa noite. Aqui o Senhor vai levantar profetas, aqui o Senhor vai levantar pastores, aqui o Senhor vai levantar líderes, evangelistas, ganhadores de almas, homens e mulheres que quando as pessoas olharem nos seus olhos, elas vão ver a pessoa de Jesus viva dentro de você. O Senhor está levantando gente santa, separada aqui neste lugar. Levanta a sua mão direita assim de profeta e fala: eu profetizo que o Senhor está fazendo isso comigo. O Senhor está me transformando. O Senhor está mexendo na minha vida. O Espírito Santo está falando: eu quero que você dê fruto. Eu quero que você dê fruto na sua família. Eu quero que você dê fruto no seu trabalho. Eu quero que você dê fruto onde você estiver. Eu quero que você seja meu representante, minha representante. Eu quero manifestar a minha glória através de você. Lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, a Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Porque se vivemos no Espírito, diga-se de passagem, Espírito com letra maiúscula, se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito Santo. Se você fala que tem o Espírito Santo, então anda no Espírito Santo, se move no Espírito Santo, fale no Espírito Santo, perdoe no Espírito Santo, trabalhe no Espírito Santo, estude no Espírito Santo, conviva com seu marido, com a sua esposa no Espírito Santo, trabalhe na obra de Deus no Espírito Santo, ganhe almas no Espírito Santo, venha para o culto no Espírito Santo. Porque aqueles que são de Cristo, eles andam no Espírito Santo. A sua carne já morreu, ela foi crucificada.
Assim como Cristo morreu e ressurgiu glorificado ao terceiro dia, nós somos da mesma espécie de Jesus, morremos na nossa natureza carnal, estamos vivendo cada dia, de fé em fé, somos transformados e de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Espírito Santo. Aleluia, eu sinto o poder de Deus aqui, irmãos, eu sinto a glória de Deus. Você foi chamado para dar fruto, você foi chamado para dar fruto, fruto de fé, fruto de mansidão, fruto de domínio próprio. Ah, pastor, quando eu fui ver eu já tinha falado, comigo é assim mesmo, eu sou mais eu, o negócio é comigo e Deus. Isso não é domínio próprio, irmão, isso é carne, isso é carne. Ah, eu não gosto de andar na igreja, porque a igreja, o pastor quer ficar cuidando da gente, o evangelista quer cuidar da gente. Exatamente, nós precisamos andar assim porque Jesus ordenou, acabou, pronto. O meu pé está no corpo não é porque o pé quer, é porque ele tem que estar aqui. Se ele desconectar do corpo, ele vai começar a morrer. Deus nos chamou para andar juntos, quando está tudo bem, e andar mais juntos ainda quando tiver tudo mal. A Bíblia diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, com todas as suas obras e os seus feitos. Então o que Deus quer é que nós demos fruto, que Jesus apareça em tudo. Então não é que Ele não quer que você ganhe almas, Ele quer, mas Ele quer que antes de mais nada você ganhe almas como Cristo ganharia almas. Ele quer que você frutifique no seu casamento como Cristo, se Ele estivesse ali. Ele quer que você trabalhe lá na sua empresa como Cristo estivesse ali. Não ficar chegando atrasado, metendo atestado, ficando 2 horas na hora de almoço em vez de 1, mentindo, roubando o seu patrão, reclamando do seu patrão. Não, o Senhor quer que você se pareça com Cristo e frutifique, porque a carne também tem os seus frutos. Gálatas 5,19 diz: porque as obras da carne também são conhecidas e manifestas, e elas são prostituição. Prostituição, leia-se, sexo fora do casamento, obra da carne. Ficar mexendo com internet, pornografia, prostituição. Dormir com qualquer pessoa, ou ter intimidade com qualquer pessoa que não seja o seu marido, a sua esposa, é prostituição. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo, e o dono do seu corpo, ele é ciumento. O Espírito Santo, ele é muito ciumento, e ele não quer que ninguém encoste em você, e ele não quer, porque você não foi criado para prostituição, o seu corpo não foi criado para prostituição, o nosso corpo foi feito para ser uma morada, uma habitação, e quem mora dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Portanto, santificai-vos, diz o Senhor, renuncie. Nós vivemos no meio de uma geração onde as pessoas não querem renunciar a nada. Por isso que esse evangelho da hipergraça está fazendo sucesso por aí. Porque tem um pastor Anderson pregando isso que eu estou pregando, o que a pessoa faz? Ele vai lá para a igreja da hipergraça. Que aí lá vai ser assim, não, imagina, Deus sabe que você é falho, Ele te perdoa. E não é pecado. Como é que você vai saber o gosto da bala se você não experimentar a bala? Não é assim? Não, você tem que aproveitar a vida. O Senhor já perdoou os seus pecados de ontem, de hoje, os de amanhã e os de agora, viu? Os de hoje também, Ele já perdoou. Fique em paz, adore a Deus. Aí a pessoa está lá, fornicando, prostituindo, mentindo, roubando, adulterando. E eu te pergunto, que fruto é esse? O dia que Jesus voltar e Ele pedir para olhar as nossas mãos, o que nós apresentaremos para Ele? A Bíblia diz: aquele que não ouviu a lei dada por anjos a Moisés, mas rejeitou o ensinamento de Moisés, porque rejeitou, o chão abriu e foram devorados vivos. A Bíblia diz: o que não acontecerá com quem pisar com seus pés o Cristo de Deus? Aquele que desprezar a nova aliança, o que vai acontecer com ele? Esse é o evangelho da graça. O evangelho da graça é: se você me ouvir e crer, eu vou tirar você da destruição do mundo e vou salvar você. Se você se arrepender das obras mortas, eu vou salvar você. Esse é o evangelho da graça.
O evangelho da graça não é continue como estás. O evangelho da graça é vinde como estás e eu vou fazer uma obra na tua vida. Qual é a obra de Deus? Formar Cristo em nós. Essa é a obra de Jesus Cristo, essa é a obra do Espírito Santo, tirar o velho homem e colocar o novo homem glorioso, que é Jesus Cristo glorificado. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele está trabalhando todos os dias para que nós sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, na imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Mas tem mais: impureza, lascívia, tudo conectado a sexo, né? Depois, idolatria, feitiçarias no plural. Não é feitiçaria, é feitiçarias, porque rebelião também é pecado de feitiçaria. Pessoas que não acatam a autoridade espiritual Você percebeu que hoje já não existe mais rebeldia? Você percebeu isso? Você conhece alguém que já confessou o pecado de preguiça? Ou de glutonaria? Ninguém confessa essas coisas, mas é pecado. Comer demais é pecado. Beber demais é pecado. Não ouvir a autoridade espiritual também é pecado. Mas as pessoas não falam mais, sabe por quê? Porque as pessoas estão preferindo dar resultado e não fruto. Dar resultado. Sabe por quê? Pastor Anderson, muda o seu evangelho. Se você continuar pregando essas coisas, sua igreja nunca vai encher. Problema. Estou nem aí. Se baixar metade dos membros aqui, eu vou continuar pregando o mesmo evangelho. Se ninguém aqui quiser mais ouvir isso, eu vou continuar pregando o mesmo evangelho. Sabe por quê? Porque não é quem eu sou, é quem Ele é em mim. Não tem outro evangelho. Não existe outro evangelho. Eu estou mostrando para você aqui, ó, a obra da carne é essa: prostituição. Quem está em prostituição está na obra da carne. Pronto, simples assim. Quem está na impureza, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, está na obra da carne. Não está produzindo o fruto que Deus quer. Ah, pastor, inimizade. Vou falar uma coisa para você. Obrigado, irmão Léo. Deus odeia fofoqueiro, irmãos. Grava isso. Você um dia vai lembrar isso que eu estou falando. Deus odeia fofoqueiro. Deus prefere o assassino do que o fofoqueiro. A Bíblia fala que Deus tem coisa que Ele não gosta, tem coisa que Ele abomina. E aquele abomina é aquele que põe dissensão entre irmãos. Aquele que fica criando caso. Deus odeia. Portanto, quem gosta de ficar falando da vida dos outros, você tem o amor e o carinho e o respeito de Lúcifer. Mas você tem a repulsa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo odeia fofoqueiro, odeia fofoca. Deus odeia, Deus abomina isso. Leia a Bíblia, não é eu que estou dizendo, leia a Bíblia. Deus abomina fofoca. Por quê? Porque causa dissensão, causa inimizade. Sabe, irmãos, uma época no meu ministério, alguns aqui sabem do que eu vou falar. Eu pregava e tinha gente que não respondia a palavra que eu falava. Você lembra disso? Eu ministrava e fazia o apelo. Sempre as mesmas pessoas vinham na frente. As outras nunca vinham. E eu ficava pensando, Deus, que estranho. Porque eu tenho certeza que o Senhor está falando com todos nós. Por que sempre as mesmas pessoas não respondem? E eu não sabia, de verdade, eu não conseguia entender por quê. Depois de um tempo, eu fui ficar sabendo que havia um grupo em que uma pessoa ficava falando mal de mim. E, inclusive falava, você não tem que ouvir o pastor Anderson. Você não tem que responder a tudo que ele fala. Ó, o pastor Anderson fala umas coisas, mas ele fala outras que eu não concordo. Eu acho que você também não deveria. E essa pessoa ficava causando isso. E as pessoas se viram numa prisão de ficar acatando aquilo. Mas aquilo era espiritual, sabe por quê? Porque o espírito das trevas, ele também tem influência. Ele tem mais influência às vezes do que o Espírito Santo. Porque o espírito da carne, ou o espírito maligno, ele pega você nos seus sentidos. Ele faz você ficar burro, você não pensa. Você achando que um princípio está certo, você está descumprindo dezenas.
mas você acha que aquilo está certo. Você fica com a sensação de que Deus está gostando daquilo. Até que a gente conseguiu descobrir o que era e batendo de frente. Aquela pessoa saiu da igreja, falando um monte de mim, criando um monte de caso. E sabe o que acontece? Eu estou de pé aqui pregando o evangelho, debaixo da unção do Espírito Santo. Só que eu vou te falar, querido, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque as obras da carne, quem está na carne não pode agradar a Deus, diz a Bíblia. Não tem como agradar a Deus. E o que mais, pastor? Porfias, dissensões, iras, pelejas, heresias, invejas. Ninguém tem inveja, né, irmão? Hoje em dia ninguém mais tem inveja. Homicídios. Matar o irmão no coração de outro também é homicídio. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não assusta? Quem comete essas coisas e coisas semelhantes a essa, não herdarão o reino de Deus. Não vão herdar. Isso é muito sério. Então, querido, para Deus não tem valor nem o fazer e nem o não fazer. Para Deus nada importa se você não der fruto. Deus nos chamou para você frutificar, para parecer com Jesus e dar o fruto aonde você estiver. Amém? Posso ouvir um aleluia? Eu quero profetizar que sobre esses dias o Senhor vai começar a gerar em você um caráter diferente, um coração manso e humilde como o coração do nosso mestre, porque nós temos uma essência, nós temos uma semente que foi plantada dentro de nós, e essa semente é a semente da verdade. Eu profetizo que essa semente vai crescer, ela vai frutificar, e Cristo vai aparecer na tua vida, Cristo será visto em você, nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua moral, na sua conduta, nos seus gestos. As pessoas verão até na roupa que você veste. Até na roupa que você veste, irmão. Eu volta e meia pego no pé da minha filha. Eu falo para ela: crente não usa roupa decotada. Crente não usa. E não é essa coisa de religiosidade não, irmãos. Eu não estou falando de religiosidade. Sabe? Crente não usa roupa decotada. Crente não usa um biguinho de fora mostrando, ai, deixa isso lá para a praia. Entendeu? Não, nós temos que usar, até na nossa roupa tem que transmitir santidade. Até no nosso jeito de vestir tem que transmitir santidade. Eu não estou falando que você tem, irmã, que andar com uma burca, não, porque isso também é religiosidade, é também carne. A pessoa está querendo passar uma aparência de santidade, mas sabe-se lá o que está por trás de tudo isso, né? Eu sei porque eu conheci muitas pessoas de roupa assim, irmãzinha do coque, santa, mulher de Deus. Mas já conheci irmãzinha do coque que, olha, só Deus na casa, nem o marido aguenta. Mas também já vi irmãs com roupas justas aqui na nossa igreja, mas que também é irmãs de Deus, mulher de Deus, só precisa ajustar. Só precisa alinhar a sua roupa, o seu corpo. E não é só irmã não, viu, irmã? Tem irmão também. Tem uns irmãozinhos também que ele acha que ele tem que vir na igreja para se mostrar. Vigia, servo. A beleza que nós temos, irmãos, ela não vem da nossa aparência estética. A beleza que nós temos, ela vem de dentro para fora. É a beleza de Jesus. E ela tem que refletir até na nossa roupa. Até no nosso jeito de falar. Ah, tem irmão que fala paz do Senhor, aleluia. Ai, que louvor lindo. Ai, essa música, santo, sublime. Ai, achei tão bonitinho. Mas em casa é palavrão atrás de palavrão. É xingamento atrás de xingamento. Xinga pai, xinga mãe, xinga família, xinga patrão. Sabe, queridos, a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Eu não falo palavrão porque o meu coração não está cheio de palavrão, mas quando eu me converti no começo, estava. Era brabo, irmão. Tinha vezes que eu soltava umas coisas, mas Deus é bom, por quê? Porque nós somos transformados todos os dias para a gente dar fruto. A nossa palavra tem que ser doce, tem que ser temperada com sal, a Bíblia também diz. Cuidado com o que você solta da sua boca, porque ela diz quem você é. Oh, meu Deus.
Aleluia. Irmãos, eu estou sentindo um temor do Espírito Santo aqui. Eu vou falar mais então. Você precisa tomar cuidado com mentira. A Bíblia diz, seja o seu falar sim, sim, e o não, não. Passou disso, provém do diabo, provém do inferno. Crente que fica mentindo. Você pergunta para ele as coisas, a pessoa inventa um monte de história. Ô irmão, crente não anda nisso não, nosso espírito é o espírito da verdade, sabe? E se eu errei, pastor, pede perdão, porque todo mundo erra, ninguém está esperando que você não vai errar. Todo mundo sabe que você vai errar, a gente vai errar. Só que humildade, lembra? Espírito de Cristo. Agora não, a pessoa mentiu a vida inteira, ela converte, ela continua mentindo. E ela acha que ela está dando fruto, não está. Amém? Gálatas 6,14, e eu termino. Gálatas 6,14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo nosso Senhor, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Para Deus não importa a sua aparência e o que você faz. O que importa para Deus é que você é uma pessoa nova. Uma nova criatura, diferente do que você era antes. Quem mentia não minta mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Ah, pastor, mas eu sinto uma dificuldade porque eu sou jovem. Eu sei, querido, você vai ter que lutar contra a sua carne, mas sabe qual vai ser a recompensa? Você vai ser uma pessoa honrada. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente. E uma hora uma mulher de Deus vai encontrar você. E uma hora um homem de Deus vai encontrar você. E quando você se casar, você vai ter filhos na presença de Deus, que vão andar de maneira íntegra e decente em nome de Jesus. Se é que eles vão guardar o mesmo evangelho que você está ouvindo. Amém? Então fica claro nesse texto, que para Deus não importa se você faz ou não faz, se você tem aparência ou não. O que importa para Deus é que você é uma nova criatura, a imagem de Cristo, semelhante a Jesus. Amém? Deus, Ele quer que você traga a essência dEle para fora. Deus, Ele quer que você se comporte de uma maneira renovada, de uma maneira transformada, de uma maneira diferenciada. Esse é o fruto que Deus quer de nós. Esse é o fruto. E eu digo mais para você, essa é a única coisa que realmente vai contar na eternidade. Ah, pastor, e as nossas obras? Será que Deus não vai pedir as nossas obras? Claro que Ele vai pedir. Mas se você é como Jesus, você terá obras. Porque não tem como andar com Jesus e não se parecer com Ele. E se eu me pareço com Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as mesmas obras que Ele fez. As mesmas obras de Jesus eu vou fazer. O grande sinal de que uma pessoa realmente está andando com Jesus é as obras. As obras dela mudam. Quem está debaixo do espírito de religiosidade, ele pode orar muito, pode jejuar muito, pode conhecer a Bíblia inteira, porque os religiosos e fariseus faziam isso. E Jesus disse, olha, eles não entenderam. Mas quem nasceu de novo e quem entendeu isso daqui que eu preguei hoje, ele vai servir a Deus, com certeza. Sabe por que eu estou hoje aqui pregando para você? Porque Jesus é irresistível. Ele é irresistível. Não importa o que Ele pedir de mim, Ele vai ter sempre o meu sim e o amém. Porque eu tenho dele o sim e o amém em todas as suas promessas. Eu quero servi-lo, quero fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E nessa jornada, a minha oração diária é, Senhor, me transforma, me ensina a ser como o Senhor, me ensina a parecer com Jesus, trabalha em mim. E aí sabe o que acontece, irmãos? Aparecem problemas. E eu percebo que é Jesus me colocando em cenários para que eu possa fazer Cristo vir para fora, para que eu possa mostrar Jesus com a minha conduta. Vamos ficar de pé?
Feche os seus olhos um instante.